Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que online. Vocês sabem que podem estar procurando a gente aí pelo WhatsApp também para as dúvidas. Desejo um ótimo retorno a vocês. Eu irei estar ministrando nesse momento a disciplina de Biologia para vocês, segundo semestre. E para poder iniciar o nosso terceiro bimestre, nós vamos estudar um pouco sobre a classificação dos seres vivos. E para fazer esse estudo com vocês, eu vou estar me valendo aqui de alguns slides que são que é um material produzido pela editora Ática. É um material bastante legal e eu vou compartilhar aqui a minha tela para conseguir dar continuidade aqui com vocês, tá bom? Só um momento. Então, estou com a tela compartilhada. Vou iniciar a apresentação dos slides. E vamos lá. No que se refere à classificação da vida, existem algumas perguntinhas aqui para a gente elucidar, para irmos adiante com o nosso estudo. Então, quando eu falo em classificar os seres vivos, para que serve essa classificação, gente? Para que tem essa necessidade de estar classificando os seres vivos? Gente, por inúmeros fatores, tá ok? E quando se diz também sobre como que os seres vivos vão ser classificados, quais são os critérios que são utilizados para classificar, para agrupar um ser vivo? Então, nós temos alguns critérios, nós vamos também estudar nessa aula. Outra coisa que nós vamos entender também é sobre como é feita a escrita científica, ou seja, como o nome de uma espécie é escrito, quais são os critérios utilizados também. Para elucidar todas essas perguntas iniciais, nós vamos ter que entender também o conceito de taxonomia. A taxonomia é a ciência, tá? É uma área dentro da biologia, falando mais corretamente, que se ocupa em estudar a classificação dos seres vivos. Então, é a taxonomia que vai lá e coloca nome nos seres vivos. E para poder nomear, classificar os seres vivos, nós utilizamos certos critérios fundamentais aí no processo de agrupar os seres vivos, né? E esses critérios envolvem o funcionamento do organismo, envolve o desenvolvimento embrionário, né, a forma como cada um se desenvolve, quais são as semelhanças e diferenças nesse processo, o modo como se reproduzem e, principalmente, né, a questão das semelhanças genéticas que existem entre os seres vivos. Porque hoje nós conseguimos identificar o quão próximo, o quão afastado é um ser vivo do outro através da comparação entre os seus genes. E isso é uma área aí chamada biologia molecular, que é muito promissora e tem nos trazido várias respostas no que diz respeito a identificar essa questão sobre o quão semelhantes os seres vivos são uns dos outros. A classificação dos seres vivos baseia-se, então, pessoal, em questões que têm a ver com o parentesco evolutivo. Então, para classificar os seres vivos, hoje é uma classificação que utiliza-se do parâmetro da biologia molecular, que são as semelhanças genéticas entre os seres vivos, e classifica os seres vivos e vão agrupando e organizando cada uma das espécies aí que são descritas. E essas semelhanças que existem entre os grupos de seres vivos é uma consequência da evolução. A evolução traz as transformações, traz as modificações que vão se acumulando e resultando em espécies que vão se modificando ao longo do tempo e gerando outras espécies, a partir de processos aí em que envolvem pressões ambientais, em que envolvem imigrações, dentre outros processos. Então, a evolução, ela nos justifica essa questão das semelhanças, porque todo ser vivo ele tem uma ancestralidade e uma descendência, e isso é fruto do processo evolutivo. Então, vamos utilizar como exemplo aqui o cão e o lobo, que são aparentados, pois eles surgiram, eles têm um descendente aí, um ancestral, falando corretamente. Eles têm um ancestral comum em um determinado ponto aqui, ó, e essa representação
se refere ao chamado cladograma. O que é um cladograma? Um cladograma é um modo de representar o parentesco entre os seres vivos. Esse cladograma aqui, ó, mostra para nós que o chacal, o coiote, o lobo e o cão surgiram, né, de um mesmo ancestral comum aqui nesse ponto. Ó. Havia, então, um grupo de animais aqui, ó, que eles sofreram adaptações, sofreram imigrações, passaram por pressões ambientais, provavelmente eles foram se afastando, né, porque o ambiente muitas vezes cria essa necessidade, cria também situações que geram essa separação em populações, e essas populações foram se espalhando, né, e com isso acumulando modificações genéticas ao longo do tempo, que culminaram na questão do desenvolvimento de animais diferentes aqui, ó, que são o lobo e o cão. Então, tinha um ancestral comum aqui para todos esses seres aqui, ó, coiote, lobo e cão. E também o chacal, né? E aí, em determinado ponto aqui, ó, específico, né, na história aqui, a gente tem que existiu uma população aqui que se diversificou e deu origem ao lobo e outra deu origem ao cão. Então, para classificar os seres vivos, o critério parentesco evolutivo é uma ferramenta indispensável. E quando se fala em classificar os seres vivos, não tem como fugir do conceito de espécie. Então, é o modo como se classificam as espécies, a taxonomia. E o que é espécie? Existem inúmeros conceitos que descrevem o que é espécie, mas o conceito que nós vamos utilizar agora é um conceito que é considerado bastante completo, que é o conceito assim, ó. Espécie é um conjunto de organismos que são capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, esse conceito é o conceito mais interessante que nós temos na atualidade. E uma coisa importante é que nessa história toda de classificação dos seres vivos, a gente tem como marco para esse processo todo os estudos desenvolvidos por Carl von Linneu, que ele, por sua vez, trouxe para a gente a contribuição de desenvolver um sistema de classificação que reúne espécies semelhantes, né? E com isso ele conseguiu identificar aí o que seria um gênero, né? Ele formulou o conceito de gene ou de gêneros. E assim, pessoal, o Linneu, ele trouxe para a gente a questão da nomenclatura binomial. Então, ele propôs que cada ser vivo fosse identificado através de dois nomes. Um primeiro nome, que é o gênero, e um segundo nome, que é a espécie. Aqui nós temos 3 animais aqui que pertencem ao mesmo gênero. A gente tem aqui o Panthera tigris, o Panthera leo e a Panthera onça. A gente tem um tigre, um leão e uma onça. Esses animais, eles têm um parentesco evolutivo, tá? E o gênero deles é o gênero Panthera. Ambos são Panthera. O que muda é a espécie. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é a espécie. Então, pegando como exemplo o limão, ó, o leão. O leão, ele tem o nome científico aqui deles, composto pelo nome do gênero, que é Panthera, e está escrito em itálico. E tem também o nome dele aqui, ó, o segundo nome, que é a espécie, que está escrita com letra minúscula e também está sombreada. Então, uma coisa importante da nomenclatura proposta por Linneu é que fosse 2 nomes, um primeiro nome sendo referente ao gênero e um segundo nome referente à espécie. E existe essa questão de colocar esse primeiro nome com letra maiúscula e o segundo nome com letra minúscula. E estar destacado também, que seja em itálico, que seja em negrito ou sublinhado. Aqui nós vamos verificar uma outra questão, que é o modo como as espécies estão organizadas, que elas estão inseridas dentro de uma hierarquia em que ocorre de um ser vivo ele ter inserido num contexto do mais geral para o mais particular. Como assim, professora? Todo ser vivo, assim como essa gatinha, ela faz parte de um reino, tá? Qual reino que esse animal pertence? O reino animalia. Então, é uma categoria bem abrangente. No reino animal existem outros tantos animais, né? Mas
Por isso que eu estou falando, essa hierarquia vai do mais geral para o particular. Então, vai do reino até a espécie. E o filo é o filo Chordata. A classe Mammalia, né? Ordem carnívora, família Felidae, gênero Felis e espécie Catus. Então, veja nesse diagrama que o animal aqui, ó, o gato doméstico, ele está inserido aqui, ó, dentro de um todo bem maior. Ele é agrupado através de ordens, né, que começa em reino, vai de filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esse diagrama dá a noção para a gente que todos nós estamos abrigados em um contexto maior de classificação, que vai de reino até espécie. Pois bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a classificação dos seres vivos, nós agora vamos dar uma olhada no grupo dos vírus. É o primeiro grupo que nós estudamos porque eles possuem características muito distintas que não os permitem estar classificados nos demais reinos. Então, estudamos os vírus de maneira separada. Eu estarei compartilhando a tela com vocês para facilitar aqui a minha explicação, utilizando para isso os slides da editora Ática. Compartilhando, só um momento. Pessoal, e estarei voltando aqui. Pois bem, os vírus, pessoal, são um grupo aí que vão nos trazer determinadas perguntinhas aí que é necessário respondê-las ao longo aqui dessa aula para que vocês possam compreender melhor sobre esse assunto. Os vírus têm uma determinada característica, será que todo mundo sabe um determinado aspecto? O que tem de diferente dos vírus quando eu digo que os vírus são diferentes dos demais seres? Será que é na reprodução? Será que é no aspecto físico? Quais são as doenças que podem ser causadas pelos vírus? Como que é possível se defender? Meninos, nesse tópico aqui em especial, nessa aula eu não irei me ater. Por quê? Porque as viroses que afetam os seres humanos são várias. E aí eu vou deixar para vocês a questão a tarefa de estarem estudando, estarem pesquisando, lendo sobre o assunto, tá? Vocês vão estar verificando aí, buscando informações sobre doenças como é o caso da dengue, chikungunya, o Zika vírus, doenças como é o caso das verrugas provocadas pelo HPV, o vírus HIV também, que provoca a AIDS. Então, eu deixo para vocês esse terceiro tópico como sendo um estudo que vocês vão fazer na casa de vocês aí, ok? Quando nós dizemos que os vírus têm características específicas que dificultam a classificação dentro dos reinos, é devido a uma questão muito essencial na característica deles, que é a questão de não apresentarem células. Os vírus não apresentam células. Eles não possuem um metabolismo, não possuem uma respiração e nem alimentam-se como os demais seres vivos inclusos nos reinos aí que mais para frente estaremos estudando. Então, a característica mais marcante dos vírus é que eles são estruturas acelulares, ou seja, não são formados por células. Então, quando eu digo acelular, eu estou me referindo a uma estrutura que não é composta por células. Então, professora, os vírus não são formados por células, mas então como que é essa organização de um vírus? Como ele é constituído? Os vírus, eles são constituídos por envoltórios ou cápsulas de proteínas que vão estar abrigando o material genético no seu interior, que vai ser ou material genético tipo DNA ou RNA. Então, desse modo, temos os vírus chamados adenovírus, vírus que possuem DNA, e os ribovírus, que são os vírus que possuem RNA. Dando continuidade, a gente tem aqui algumas imagens que nos mostram o aspecto de 3 tipos de vírus que afetam a espécie humana, aqui no caso os 2 primeiros, e esse terceiro vírus é um vírus que vai estar
parasitando bactérias. Os vírus, galera, logo mais eu estarei explanando, eles são seres que parasitam obrigatoriamente outras células, tá? Por quê? Porque eles não têm um metabolismo. E para utilizar-se, né, das funções metabólicas, eles estarão invadindo as células vivas e assim produzindo novas cópias no processo reprodutivo. O vírus da gripe, aqui em questão, é um vírus esférico, tem algumas proteínas, alguns lipídios aqui envoltos pela cápsula, né? E esse vírus tem um envoltório, então, lipídico, né? Aqui no caso do vírus HIV, a gente tem essa estrutura com essa forma, esse envoltório aqui, que tem uma constituição proteica e material genético no seu interior. A exemplo do que acontece com o vírus COVID, que é o vírus que tem causado tanto transtorno no mundo todo, ele é um vírus que contém uma cápsula lipoproteica. E essa cápsula, sendo assim, de natureza lipídica, interage muito bem com o sabão, que por sua vez também é de natureza lipídica. Então, na química, a gente pode dizer o seguinte, que semelhante atrai semelhante, semelhante dissolve semelhante, né? E neste caso, quando a gente higieniza as nossas mãos utilizando sabão, nós estamos inativando o vírus. Esse processo é importante porque algumas proteínas, alguns lipídios aí, o envoltório externo vai estar ficando danificado e esse vírus perde a sua questão da sua virulência, né? Que é a sua capacidade aí de infectar. Dando continuidade, pessoal, ao nosso estudo, vamos compreender agora sobre a reprodução dos vírus. Os vírus têm uma reprodução bastante peculiar, que vai de encontro ao que eu falei agora mesmo sobre a ausência de células em suas estruturas. Eles não têm um aparato celular constituído por organelas, né, uma fisiologia definida. Os vírus, eles são estruturas simples, né, que muitas vezes vão estar aí causando doenças em todos os demais seres vivos, e eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa o conceito parasita intracelular obrigatório? Parasita porque eles vão, para se reproduzir, estar utilizando-se de outras células. Intracelular porque eles infectam as células e vão utilizar a sua maquinaria celular, porque a célula é complexa, ela tem estruturas que trabalham ali como se fosse uma fábrica, né, o tempo todo. E obrigatório por quê? Porque para se reproduzir, um vírus precisa de uma célula. E eles só vão se reproduzir, né, quando realizam esse processo de infecção para produzir as suas proteínas virais e dar continuidade ao seu processo de multiplicação. Temos a reprodução do bacteriófago, que está aqui exemplificada, que é um vírus que vai infectar bactérias. O bacteriófago é essa estrutura aqui, e essa estrutura em amarelo é uma representação de uma bactéria. Essa bactéria vai estar sendo infectada por esse vírus a partir do momento em que o vírus chega para essa célula, entra em contato com a superfície da sua membrana e introduz o seu material genético. A célula acaba fazendo o quê? Produzindo DNA viral, porque o DNA da célula se liga ao DNA viral e ocorre um processo de multiplicação, de duplicação desse material genético viral, consequentemente originando proteínas virais após um determinado período, e assim a gente tem que essa célula bacteriana acaba contendo vírus no seu interior, porque desse material nós temos o quê? A proliferação viral. Das proteínas virais surgem esses vírus e os vírus estão aqui no interior dessa célula. Essa célula foi escravizada, digamos que assim, tá? Entre aspas. Porque para produzir esses vírus nessa etapa, foi necessário que o vírus utilizasse de todo o aparato bioquímico, as organelas celulares, o metabolismo dessa célula. Deixa eu só voltar. Eu acabei passando sem querer. E o que acontece aqui no final do processo, nessa imagem? Nós temos que o vírus chega um momento que vai querer sair dessa célula.
mais vírus. No momento em que um vírus ele rompe, que foi isso que ocorreu, a bactéria aqui em questão, ela já se foi neste momento. Por quê? Porque os vírus romperam a sua membrana e nesse momento essa célula ela é considerada uma célula lisada. E esse processo ilustra o chamado ciclo lisogênico, tá? Ciclo lisogênico não, perdão, ciclo lítico. Troquei. O ciclo lítico representa um ciclo no qual os vírus eles atacam as células, produzem cópias de si mesmos, se reproduzem, né, em outras palavras, e assim eles rompem a célula e essa célula morre. Essa célula é lisada. Lisar é o rompimento da membrana. Então, quando nós observarmos esse tipo de infecção viral, esse tipo de ciclo infeccioso, esse ciclo é chamado ciclo lítico. E o ciclo lisogênico é um ciclo que é diferente no sentido de que os vírus vão lá na célula, infecta a célula, faz o seu material genético ser acoplado, ser ligado ao material genético da célula invadida, e desse modo o vírus fica ali sem produzir proteínas virais durante um tempo. Enquanto o vírus não produz proteínas virais, e assim, por consequência, gere novos vírus, essa célula não vai ter vírus, né, formado. Mas essa célula está infectada. Nesse processo, nós chamamos de ciclo lisogênico. E uma doença peculiar que está envolvida num tipo de ciclo lisogênico é o HIV, que muitas vezes as pessoas que foram infectadas demoram a começar a produzir o vírus em si. Só que ela está infectada, né? E, inclusive, pode infectar outras pessoas, porque o vírus se encontra em ciclo lisogênico. Ciclo lítico é quando imediatamente novas cópias virais são produzidas. E ciclo lisogênico, por sua vez, é um ciclo em que ocorre uma demora, tem um espaçamento aí nesse processo. Tá bom? Dando continuidade ao nosso estudo, falaremos aqui um pouco sobre as nossas defesas naturais, que é o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico atua de maneira muito eficiente combatendo agentes invasivos, como é o caso dos próprios vírus, bactérias, fungos e dentre outros seres aí que podem parasitar o nosso organismo. E essas defesas naturais estão relacionadas à produção de anticorpos. Os anticorpos são substâncias proteicas que nós produzimos e elas têm a capacidade de se ligar aos agentes invasores e dessa maneira auxiliar na sua destruição. E os anticorpos atuam de maneira muito específica, como é o caso desta imagem. Aqui estamos representando um vírus e o vírus tem suas proteínas aqui representadas por esse cone. Os anticorpos foram produzidos, imaginando que uma pessoa teve uma infecção por esse vírus. Os anticorpos produzidos pelo organismo dessa pessoa têm uma estrutura que vai se ligar de maneira específica nesse vírus. Se vocês observarem nessa parte aqui, isso aqui é chamado sítio ativo, esse anticorpo tem um encaixe perfeito aqui com esses formatos cônicos das proteínas da membrana viral, aqui, da cápsula viral. Desse modo, cada anticorpo é específico para um agente infeccioso. E nós desenvolvemos essa imunidade e ainda contamos com uma coisa bastante importante, que é a memória imunológica. A memória imunológica se refere a um processo em que, uma vez que fomos contaminados por um determinado vírus, nós não iremos mais nos contaminar se aquele vírus continua daquela mesma forma, né? Porque existem muitos processos nos quais os vírus eles têm subfamílias, né, subgrupos, e eles têm várias formas, como é o caso do vírus da gripe. Por que que nós sempre estamos nos contaminando aí com a questão da gripe? Por que que a gente não desenvolve logo a imunidade e não pega mais? Devido a esse processo em que os vírus que provocam gripe, eles têm algumas proteínas que variam aqui na superfície e acaba fazendo com que a gente não tenha imunidade quando, né, contaminados uma vez com esse vírus. E sobre a velocidade de produção dos anticorpos, que são as substâncias que nosso sistema imunológico disponibiliza para atacar os vírus, as bactérias e
afins, né, seres que provocam doenças, ela depende muito do estado de saúde de cada pessoa e é muito individual, portanto. Então, para estar protegido contra várias doenças, é importante uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e também é muito importante a questão da, quando possível, né, para a gente estar protegido, da vacinação. Então, o nosso foco agora é estudar sobre as vacinas. As vacinas, pessoal, é um processo aí que surgiu na história da humanidade e promoveu grandes avanços no sentido de saúde da população. Porque, graças à ação das vacinas, nós conseguimos erradicar inúmeras doenças ou ainda diminuir os casos, né? E as vacinas atuam fazendo o processo de imunização do paciente. Então, ao passo que nós somos submetidos a uma vacina, desse modo a gente passa a ser imune àquele agente infeccioso. De que maneira? Uma vacina, ela é composta pelo próprio agente infeccioso, que seja morto ou que seja atenuado. E o que significa atenuado? É aquele material, né, viral, por exemplo, que foi submetido a temperaturas elevadas em condições laboratoriais e ele perde ali a sua virulência. Então, quando a gente entra em contato com a vacina, a gente está entrando em contato com o próprio agente que promove a doença. Entretanto, ele não é capaz de ser virulento. E, desse modo, o nosso sistema imunológico é ativado e nós produzimos anticorpos contra aquela doença. Anticorpos e também algumas células especiais do grupo dos leucócitos. E, desse modo, a gente se torna imune às viroses. Existem inúmeras vacinas aí para inúmeras viroses, tá ok? Quando pensamos também sobre as características de uma vacina, o importante é entender que as vacinas têm uma lógica de ter uma estratégia de prevenção. A vacina ela é para prevenir, ou seja, se a pessoa está com uma doença, uma determinada virose, mesmo que haja vacina disponível, a vacinação não vai resolver, porque aquela pessoa está com a doença. A pessoa tem que ser imunizada antes de ter tido esse contato. Outro fator importante é que a gente tem inúmeras vacinas que agem contra viroses, bacterioses e até outros parasitas. E, não menos importante, que eu acabei falando já, é sobre a questão de controlar e erradicar inúmeras doenças. Então, se hoje nós temos uma qualidade de vida no sentido de estar protegido de várias doenças, como, por exemplo, varíola, rubéola, algumas vezes a gente tem uma volta, mas é porque as pessoas não estão cuidando da vacinação. E isso é importante a gente ficar atento. Nós não vamos nos ater aqui no ponto sobre soro, porque os soros eles têm um mecanismo de atuação que tem a ver com uma imunidade que nós vamos receber, no sentido de que o soro já tem anticorpos relacionados a uma determinada doença. Então, aqui no caso, quando em contato com uma serpente, né, quando ocorre um ataque, a pessoa é submetida a um antídoto, né, que na verdade é um soro que disponibiliza anticorpos que vão atacar essa toxina produzida pela cobra. Um pouco sobre as viroses, pessoal. Aqui a primeira que aparece é dengue. Entretanto, eu vou finalizar a aula, que assim como eu mencionei para vocês, eu espero que vocês façam esse estudo das viroses aí a partir da leitura em casa. Tudo bem? Estou disponível para qualquer dúvida e até mais.